Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Algo que eu vejo a galera debatendo muito na fanbase de Dragon Ball é sobre a animação. Se a animação de tal anime é boa, se a do outro anime é ruim, mas o que realmente faz a animação de um anime ser ruim? Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hyper, que é muito importante, e também não esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, eu queria deixar claro que eu não sou um animazê da vida, então eu não sou um grande conhecedor de como funciona o processo de animação. Mas como a galera tem falado bastante sobre o remake do Super e sobre a saga Moro, principalmente nesse quesito da animação, de como deveria ser, eu achei que seria interessante a gente debater um pouquinho o que exatamente faz uma animação ruim ser ruim. E um tópico que eu acho que seria interessante pra gente já começar esse vídeo é na questão dos frames, não é mesmo? Ou nesse caso, o famoso traço, como muitos fãs de Dragon Ball falam. E eu sei que pode parecer meio estranho eu falando isso, mas não necessariamente a animação tem que ficar bonita a todos os frames pra ela ser uma boa animação. Porque a animação é justamente a movimentação dos personagens, e não necessariamente o desenho, sabe? Existem muitos animes que usam essa técnica que sacrifica a qualidade visual dos frames para que a animação seja mais fluida. O nome disso aí é Sakuga e é usado em muitos animes atuais. E um anime que popularizou isso pra caramba foi Naruto, mais especificamente a luta do Naruto contra o Pain, que tem uns frames aí que, nossa. Mas essa técnica não necessariamente é algo ruim, porque quando bem feita fica algo excepcional. Um bom exemplo disso é Dragon Ball Super Broly, onde eles deixam os personagens mais limpos, mas ao mesmo tempo acaba aumentando a fluidez da animação. Então não necessariamente uma animação com frames feios é uma animação ruim, e não necessariamente vai estragar um anime. E é bem possível que a saga Moro tenha bastante disso, porque ela vai ser bem baseada no traço do Shintani, onde os personagens são menos detalhados no geral. Mas se de um lado nós temos algumas animações onde tem muita fluidez e os frames são feios, temos algumas animações que tem poucos frames, mas eles são bonitos. E sinceramente não é tão bom quanto parece. Existem muitos exemplos de animes que parecem a apresentação do PowerPoint, justamente porque eles deixam os personagens muito detalhados. O exemplo que eu acho que é o mais famoso e que a galera sempre fala é Blue Lock, onde temos algumas cenas que parecem ter sido feitas no CapCut, e eles até mesmo usaram transições que parecem do PowerPoint. Mas também temos exemplos de animes famosos que tem isso e a galera não reclama tanto. Tipo o Baki, que eles ficam usando o efeito toda hora para mascarar a falta de movimento. E mesmo assim você consegue perceber que parecem só slides. E até mesmo o Shumatsu com Adão vs Zeus, que acabou envelhecendo pior do que eu me lembrava. Mas se temos animações que são bonitas e se movem pouco, e animações que são feias e se movem bastante, também temos aquela animação que é simplesmente feia e tem pouco movimento. E cara, infelizmente Dragon Ball Super tá recheado disso. E a maioria acontece porque os modelos são muito detalhados. Além de, é claro, alguns problemas na produção, mas eu já falo sobre isso. Que até existem algumas pessoas defendendo, falando que é o Sakuga, mas não é. Simplesmente porque na maioria das cenas os personagens têm pouco movimento. Mas a pior parte disso aqui pra mim é porque acaba difamando animações que prezam pelo movimento. Pelo menos pro público geral. Por isso que na fanbase de Dragon Ball tem muita gente que prefere o PowerPoint. E eu não consigo julgar porque tem algumas cenas de DBS tão ruins que são até difíceis de explicar. Porém, algo que é de certa forma até mesmo injustiçado nos animes é o CGI. Porque ele simplesmente ajuda pra caramba. Mas o maior problema é que quando um CGI é mal feito, é muito fácil de você perceber. Diferente da animação 2D, que é um pouco mais fácil de disfarçar. Por exemplo, eu já vi gente falando que o Dragon Ball Super Super Hero é um filme feio. E nisso aqui eu discordo pra caramba. Porque apesar de todos os problemas desse filme, a animação não é um deles. Sim, o 2D do filme é melhor, porém não tira os méritos do 3D. Mas Goten, por que tantos animes usam o 3D? E essa é simples de responder, porque poupa muito esforço. Não necessariamente é mais barato, mas existem coisas que com o orçamento do 2D não é possível de fazer. Por exemplo, cenas com perspectiva e ângulos muito diferentes do padrão. É possível fazer no 2D, mas é muito mais demorado. Só que o 3D também tem os seus contras, porque se o 3D fica feio, ele fica feio mesmo. O exemplo mais famoso que eu consigo pensar é Berserk de 2016, que olha, não é muito bonito não. E eles usaram esse 3D para passar todo o detalhamento do mangá. Mas eu consegui achar uma cena de um anime que é simplesmente inacreditável. Aí o bagulho vai ficar muito feio. Como que alguém olhou pra isso e pensou que tava bom? E Baki entra nessa lista novamente porque ele também tem o uso do 3D meio complicado. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man?
Get your ass on. Mas antes de continuar, eu queria agradecer aos membros do canal. Temos o Joker o Palhaço, o David Zinks, o Curiosidade dos Animes, o Zenkai Dragon Ball, o Adeildo Silva e o The-Plays. Vocês não têm noção de como essa ajuda financeira acaba contribuindo para o canal. Muito obrigado a cada um de vocês e muito obrigado a você que, apesar de não ser membro, tá sempre compartilhando e comentando nos vídeos. Mas enfim, só para finalizar esse tópico, o 3D ele é muito usado para fazer ou criaturas, ou exércitos, ou cenários muito difíceis de desenhar, ou muito detalhados, ou muito acima do que aqueles animadores podem fazer. Agora, algo que é muito importante, mas muitas pessoas esquecem de mencionar, é o design de som, que sim, por incrível que pareça, pode ajudar bastante um anime, e também pode atrapalhar. E por que isso é tão importante, Goten? Simples, porque faz parte da identidade e da iconicidade do anime, ou seja, parece mais único quando ele tem elementos reconhecíveis. Vai me dizer que você não sabe o som do Kamehameha, e também serve para te deixar mais imerso na obra, o que não acontece se você fizer uma espada aparecer uma panela caindo. E eu queria dizer que esse é o pior exemplo que eu tenho, mas a segunda temporada de One Punch Man se superou. Os caras usaram o efeito sonoro do CS. E como se isso não fosse o suficiente, existem outras coisas que também podem tirar a imersão, como por exemplo, a famosa enrolação. E isso aqui eu tenho medo da Toei fazer, não só porque ela já tem o histórico de enrolar as coisas, mas porque o mangá de Dragon Ball Super é extremamente pequeno, e ela não vai perder a chance de farmar ao máximo com os episódios da saga Moro. E mesmo em DBZ já tinha muito disso. Esses dias eu tava procurando uma cena de um episódio da saga Saiyajin pra colocar no vídeo e nossa, no mangá eram 10 páginas no máximo, no anime demorou quase um episódio inteiro, e se eu não me engano foi mais. E o One Piece então, nossa, o que a Toei fez com One Piece? Por enquanto no pré-time skip não me incomoda tanto, mas eu já vi umas pessoas falando que tem um episódio inteiro dedicado ao Luffy subindo uma escada. Também tem esse momento onde o Luffy dá um tapa em outro personagem, isso dura alguns painéis no mangá, e no anime dura mais de 2 minutos. E o pior é que a Toei não sabe focar no que importa. Então o que é ruim vai enrolar pra caramba e o que é bom vai ser extremamente rápido. Dragon Ball Daima é o maior exemplo disso, porque ao mesmo tempo que o anime é cheio de enrolação, ele não desenvolve nada direito, então parece mais que você tá perdendo o seu tempo. Mas aproveitando que estamos falando sobre animações ruins, eu acho interessante a gente falar o porquê que elas acontecem, porque muitas das vezes a culpa não é dos animadores, mas sim da galera que paga mal os animadores e dá pouco tempo para eles trabalharem. Eu lembro da época que saiu a segunda temporada de Jujutsu e tiveram algumas cenas que precisavam ser refeitas, e quando você via o porquê disso, você via animadores saindo do estúdio com o olho inchado. Eu não tenho certeza se foi em Jujutsu, mas ainda assim, a forma que muitos desses caras são tratados é meio paia, e uma boa parte não ganha tão bem para o tanto que trabalha. Para piorar, existem empresas que dão pouquíssimo tempo para os caras trabalharem. Um grande exemplo é a própria Toei Animation, quando saiu o anime de 2015, porque saiu Batalha dos Deuses e pouquíssimo tempo depois eles decidiram que iriam adaptar. Se eu não me engano, deram 4 meses pro pessoal fazer o anime, e deu no que deu, né, não tenho o que dizer. E é uma das razões para eu estar tão preocupado com o remake de Dragon Ball Super, porque quanto que eles estão deixando de fazer da saga Moro para fazer esse remake? Quanto que eles estão deixando de investir, seja dinheiro ou tempo? Outro caso que eu também acho muita sacanagem é o caso de Invencível, que apesar de ser uma animação americana tem alguns desses problemas, mas aqui o grande problema é o fato deles darem mais dinheiro para as vozes originais do que para os animadores, e o resultado é isso aí, né, cara? Isso sem citar o fato de que agora as temporadas serão anuais. Mas pra esse vídeo não terminar numa vibe tão deprê, existem algumas coisas que podem salvar o anime, mesmo se a animação não for tão boa. Um exemplo é Jojo, que não tem a melhor animação de todas, mas segue sendo um anime incrível, porque ele compensa em todo o resto. Então ele compensa no design dos personagens, no carisma, na história, o design de som que eu falei anteriormente tem de sobra. Então até animes que não são tão bem animados conseguem ser bons se a direção for boa. E o contrário também acontece. O Dragon Ball Daima é extremamente chato e sem graça, principalmente pela sua direção e a execução das ideias. Então a gente tem que torcer para que o anime da saga Moro seja bem executado. Mas enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E também diga qual desses problemas de animação é o pior para você. E é claro também, talvez nem tudo esteja indo da melhor maneira ultimamente. E talvez você não esteja conseguindo se ajudar para melhorar também. Mas saiba que o seu esforço não é em vão. Pode parecer que nada vai dar certo, mas continue tentando. E talvez você não acredite em mim, mas acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do
vídeo e valeu, falou e fui!